Oi, gente! Essa semana a gente vai falar sobre o romantismo. Na verdade, vai ser um início de conversa, porque provavelmente a gente vai ter outras aulas sobre o romantismo, porque é um conteúdo muito amplo. Para além de todas as características do movimento, tem como esse movimento se manifestou no Brasil, e ele vai se manifestar no Brasil em romances, poesias e no teatro. Em cada uma dessas categorias é muita coisa pra conhecer. Então a gente vai falar disso aos poucos, porque o romantismo é um movimento que foi muito importante em vários sentidos. Então, mas nesse primeiro momento a gente vai falar sobre aquelas características principais, aquilo que fez o romantismo ser um romantismo, aquilo que constituiu o movimento e deu a cara que ele tem. E mais do que um jeito de fazer literatura que o romantismo representou, também a gente vai falar sobre o jeito de pensar o mundo e pensar a realidade que o romantismo representava. E tem uma coisa importante e interessante sobre o romantismo, é que ele tá completamente interligado com muita coisa do momento dele. Então, o romantismo ele não vai ser só um jeito de escrever ou um jeito de pintar. Ele vai estar presente em todas as artes da época, vai estar presente na música, na arquitetura, em tudo. E no modo de pensar. Então, o romantismo ele vai nascer de uma determinada forma de pensar o mundo que vai estar mudando, principalmente por causa da ascensão da burguesia. O romantismo e a burguesia estão completamente conectados. Então, o romantismo não existiria se não fosse esse crescimento, que foi possibilitado principalmente pela Revolução Francesa, a Revolução Industrial, tudo que aconteceu na época. E para a burguesia foi essencial que existisse um movimento que representasse o modo burguês de ver o mundo. Então, o romantismo ele está relacionado com tudo isso. Então, quando a gente estuda as características dele, na verdade a gente está estudando muito mais do que ele, a gente está estudando um modo de viver e de pensar dessa época. E o romantismo ele talvez seja um dos movimentos que a gente estuda na literatura, um dos mais importantes por causa disso, porque ele é extremamente abrangente. E ele estava em muitos países ao mesmo tempo e teve várias tendências diferentes, e cada uma dessas tendências representava uma necessidade daquele povo naquele momento. Então o romantismo ele é um movimento que teve toda a importância que ele tem, e na verdade ele influenciou muito do nosso senso comum hoje em dia. Nosso modo mais básico de pensar, por exemplo, sobre o amor, ou sobre a arte, ou até sobre quem nós somos. Isso foi completamente influenciado pelo modo de pensar romântico. Não existia antes muito da nossa concepção, que parece tão básica hoje em dia. Então, nossa própria ideia de enxergar o amor, aquela idealização, almas gêmeas, essa coisa toda, é uma invenção extremamente romântica. A ideia também de um artista, pensar um artista como alguém super inspirado, alguém que é diferente do resto da população e que tem um jeito de pensar que é puro gênio, que é a genialidade. Vem do romantismo. A ideia de genialidade é uma ideia completamente romântica. Considerar alguém um gênio é romantismo puro. Então, muitas das coisas que parecem muito naturais pra gente, na verdade, vêm dessa época. Óbvio que muita coisa mudou, mas é até impressionante o quanto dessa época se impregnou na gente sem que a gente perceba. Então, o romantismo, ele tá completamente ligado a um novo modo de pensar que estava surgindo nessa época.
E mais do que um novo modo de pensar, é só a gente imaginar o quanto as coisas estavam acontecendo e as coisas estavam mudando e teve Revolução Francesa e teve tudo isso. Então, existia um clima nessa época que era um clima de renovação e um clima de liberdade, ao mesmo tempo em que por trás, porque as coisas sempre têm um por trás existia um certo desamparo, que também vai aparecer na literatura, uma certa noção da exploração que o proletariado, por exemplo, sofria da Revolução Industrial, ou a noção da escravidão, que estava correndo solta na época, principalmente pensando no contexto aqui do Brasil, por exemplo. Então, tinha muitas outras questões que também geraram reações no romantismo. Ou seja, o romantismo é uma reação a tudo que existia na época, de bom e de ruim. E tudo vai aparecer de alguma forma, em um poeta ou outro, em um autor ou outro. Então, por isso que ele tem essa dimensão enorme, assim. Então, para começar a pensar sobre as características do romantismo, primeiro vamos lembrar um pouco o arcadismo, que a gente viu faz pouco tempo, na verdade. Então, pensando um pouco sobre as características principais do arcadismo, o que eram? A gente tinha uma preocupação com a racionalidade, então era muito mais a razão que a emoção. Preocupação com a objetividade, então quando um poeta escrevia, o que importava não era os sentimentos dele, era uma forma de desenvolver um determinado pensamento, era a forma de seguir aquela convenção. Então, essa era uma outra característica do arcadismo, a convenção Arcade, que todos os poetas escreviam mais ou menos da mesma forma, como se fossem pastores. Era valorizado quem seguisse aquela regra, e quem não seguisse não era considerado um bom poeta para os padrões da época. Então não era a liberdade individual não era uma das coisas mais valorizadas, e sim a obediência à regra, que é um padrão clássico. Todos os textos clássicos são assim, a obediência à regra é o que é mais valorizado. E aquela questão da natureza pastoril, a natureza bucólica, tranquila, o locus amenus, né, o lugar ameno. Então, tudo isso está presente no arcadismo. Para pensar sobre o romantismo, o que a gente tem que fazer é inverter o máximo possível tudo isso. Então, pensar em cada uma das características do arcadismo e inverter o máximo que der, potencializando a inversão, porque o romantismo é a negação completa daquilo que veio antes dele. É o exato oposto do que o arcadismo valorizava. Então, onde o arcadismo vem com razão, o romantismo traz a emoção. Se o arcadismo fala em objetividade, o romantismo fala em subjetividade. O arcadismo fala em convenção, em regra, o romantismo vai trazer a liberdade. É completamente diferente o modo de olhar, e tem a ver com o modo de olhar até filosófico, assim, da época, né? Então as características elas vão estar numa linha completamente oposta. Talvez dê para dizer que o principal no romantismo é a valorização do indivíduo, da subjetividade e da liberdade individual. Tudo tem a ver com o indivíduo, né? A forma como o indivíduo vai demonstrar suas emoções na sua subjetividade. Então, aquilo que a pessoa é importa completamente. Então, o poeta ele vai querer se expressar nos seus poemas, que era uma noção que a gente não tinha muito antes. Então, a gente pensa, por exemplo, Cláudio Manuel da Costa, um dos poetas árcades, falando como se ele fosse um pastor fido para uma amada chamada Nice, que até poderia ser baseado em algo da vida dele, muito provavelmente era, mas a intenção era que não tivesse essa ideia de algo que fosse do poeta mesmo.
não era legal, não soava muito bem que parecesse uma coisa sentimental do poeta. Mas no romantismo isso soa muito bem, eles querem isso, é pra ser sentimental mesmo, é pra mostrar os sentimentos. Quanto mais tu mostra os sentimentos, mais tu é valorizado no romantismo. Completamente diferente. Então o romantismo tem essa valorização e a valorização da liberdade. Então, assim, ó, tu pode ser do jeito que tu quiser e se expressar do jeito que tu quiser.